Então vamos lá, acho que está gravando aqui agora, os últimos detalhes se acertando, tranquilo. Então, essa é a nossa primeira aula de leis de Newton, tá? E a gente vai construir aí um raciocínio que eu acho muito legal, tá? Um raciocínio aí baseado mais ou menos, claro que muito aquém ainda do que Newton descobriu, né? Porque a gente está apresentando as leis de Newton já prontas. Então, já existiu Newton, já existiu o pensamento e a gente está apresentando isso de uma forma, vamos dizer assim, para ensinar. Agora, imagina o cara que inventou isso, né? Newton. Não tinha leis de Newton antes de Newton, né? Antes dele pensar essas coisas. Então, ele tirou isso mais ou menos da cabeça, né? Inventou, entre aspas, ou descobriu, né? Aí fica uma questão de sociologia, de história da ciência, né? De epistemologia, enfim. Se ele descobriu ou se ele inventou, mas não vem ao caso aqui para a gente, né? A gente vai tentar fazer um raciocínio bem legal para você entender as aplicações e o contexto físico das leis de Newton, tá? Então, eu vou enunciar as três leis aqui de uma forma simples, né? A primeira lei é a lei da inércia. A segunda lei é justamente da força resultante, né? Que é chamado de princípio fundamental da dinâmica, tá? E a terceira lei é ação e reação, tá? Então, o que diz a lei da inércia? Que todo corpo que tem massa, né, tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Tá? O da força resultante, eu consigo, conhecendo as forças, determinar qual é a aceleração do que esse corpo sofre, melhor dizendo, tá? E a partir da aceleração, eu descrevo toda a cinemática, todo o movimento. Por isso que ele é chamado de princípio fundamental da dinâmica. Uma vez que eu conheço as forças que atuam sobre o sistema, eu consigo fazer cinemática. Eu consigo descrever movimento. Cinemática. O A aqui não vai. Chega aqui no finalzinho da tela, ele trava. Cinemática. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ver o sistema dinâmico, falar assim, caramba, as forças que atuam são essas e essas e essas. Qual é a condição do movimento? A condição do movimento é repouso. Ou então, é movimento. Não, é movimento retilíneo uniforme. É movimento acelerado, de alguma forma. Então, uma vez que eu conheço essas forças e tenho a condição do movimento, eu consigo fazer a cinemática. Né? Por exemplo, vamos supor que você queira construir um prédio. Você vai trabalhar com a hipótese de que seu prédio não se move. Então, ele vai chegar num estado de equilíbrio e a gente vai definir isso melhor. Tá? Então, a força resultante que atua neste prédio tem que ser zero. Tem que ser zero. Tá? Não, eu quero saber a força resultante que atua sobre um carro que tem aceleração tal. Né? Então, o motor lá está fazendo que força resultante. Aí a gente vai definir o que é uma força resultante. Ainda tem isso, né? Essa lei aqui, ela não define o que é força. A força, ela aparece nas interações entre os sistemas. A força resultante dessa lei é o seguinte: houve a interação entre os sistemas e aí tem uma resultante de força, ou uma força resultante. E essa força resultante provoca a alteração do movimento. Ou seja, um corpo sozinho, pela inércia, não quer alterar o seu estado de movimento. Mas, se ele sofre a ação dessa força resultante, ele altera esse estado de movimento constante. E a gente vai ver que esse estado de movimento constante é repouso ou MRU. Tá? E o último princípio é o princípio da ação e da reação, né? Toda a ação num sistema tem a reação do sistema para fora, né? Então, se, por exemplo, eu bato na parede, a parede devolve a mesma força na minha mão. Tá? Esse é o princípio básico da ação e da reação.
Tá? A gente não vai demonstrar esses princípios, mas vai ilustrar de uma forma exemplificativa, tá? Para que vocês entendam cada uma dessas partes aí. Mas uma coisa é verdade, a gente vai partir dessa condição de inércia. Tá? Muito se discutia sobre esse estado de movimento. Tá? Esse estado de movimento. E aí dizem que Galileu pegou duas esferas, uma maior, com maior massa, né, do que a outra, e soltou de uma determinada altura lá da Torre de Pisa, né, e viu que, na verdade, as duas chegavam juntas ao solo, contrariando as hipóteses da antiguidade, de que a mais pesada chegaria primeiro. Tá? Então, neste caso, a aceleração causada sobre essas duas esferas é a mesma. Né? A gente estudou isso em cinemática, que a aceleração é única, desprezando a resistência do ar. Tá? Então, essa aceleração, que mede a alteração da velocidade, ela encontra uma determinada resistência, né? Essa alteração da velocidade encontra uma determinada resistência de mudar, né? de ocorrer na esfera mais pesada, ao mesmo tempo que a força que atua sobre a esfera mais pesada é maior. Entende? Por quê? Porque ela tem mais peso, né? Tem mais massa, na gravidade vai ter mais peso. Tá? Então, ela vai ter a compensação de um peso maior, só que, ao mesmo tempo, uma resistência maior em alterar a condição de movimento. Por isso que ela chega junto, uma coisa compensa a outra. Por isso que ela chega junto da mais leve, né? Vamos dizer. Ela vai chegar junta, na ausência de resistência do ar. Tá? Então, se atribuiu a essa inércia uma propriedade da matéria, e você sabe que matéria é aquilo que tem massa e ocupa volume, né? E ocupa lugar no espaço. Então, a matéria ela está relacionada com essa inércia. Então, a matéria vai ter a dificuldade em se alterar, né? O estado de movimento. Então, a inércia ela vai estar intimamente ligada com a massa. Tá? E o que dá o estado de movimento propriamente dito? Né? Como é que eu sei que algo está se movendo? Pela velocidade, pelo vetor velocidade. Então, existe uma grandeza que a gente vai chamar de momento linear. Deixa eu melhorar aqui. Momento linear. Também chamado de quantidade de movimento. Que eu vou simbolizar aqui pela letra P minúsculo. Mas pode ser que no seu livro seja Q maiúsculo, tanto faz. Tá? Então, a minha grandeza, quantidade de movimento, como o nome diz, tá? Vai indicar a quantidade de movimento. Se aquele corpo, aquele sistema tem muito movimento ou pouco. E o outro nome para isso é momento linear. Então, veja, essa grandeza momento linear tem que abarcar a característica da inércia, porque ele tem que dizer se aquele sistema vai ter resistência maior ou menor a mudar essa quantidade de movimento, e tem que ter a ver com a velocidade, que é o movimento propriamente dito. Né? Eu tive um professor que falava que aquilo que é cinético, aquilo que é relacionado à velocidade, é chamado de acontecesa. Não existe isso em português, né? Ele roubou de um termo em inglês, tá? Mas seria acontecesa, aquilo que de fato ocorre no movimento. Né? Então, aquilo que a gente vai ver energia cinética e tudo aquilo que é relacionado à velocidade tem a ver com o que é movimento propriamente dito. Então, essa minha grandeza ela tem que abarcar essas duas propriedades, porque ela é justamente chamada de quantidade de movimento. Tá? A quantidade de movimento é justamente isso, dizer qual é a dificuldade que aquele corpo tem em alterar o movimento dele, relacionado à massa, tá? E
dizer qual é o movimento daquele sistema relacionado à velocidade. Então, é justo entender o momento linear como sendo o produto massa vezes velocidade. E aqui é vetorial. Momento linear vetorial. Então, se eu estou em repouso, o meu momento é zero, porque a velocidade é zero. Velocidade é zero. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme, esse meu P é constante, vetorialmente falando, pensa, vetor. Vetor tem módulo e orientação. Então, se o vetor é constante, é porque o módulo e a orientação dele são constantes. Justamente porque a velocidade vetorial é constante. E aí, o que diz a primeira lei de Newton? Ela diz o seguinte. Cara, é o seguinte, todo corpo tende a permanecer em repouso ou MRU. Ou seja, todo corpo vai ter, naturalmente, né, ele vai procurar isso, zero ou constante. E isso aqui, ó, a gente vai chamar de estados de equilíbrio. Estados de equilíbrio. Então, o repouso e o MRU são estados de equilíbrio. Então, como era lá na cinemática? Se eu achasse a posição, se eu achasse o S de T, pô, fiz cinemática. Como é aqui, que a gente está chamando de dinâmica? Se eu achar o P de T, fiz dinâmica. Se eu achar um momento, eu fiz dinâmica. Então, como que o momento evolui no tempo é importante para a gente. Ele vai determinar o estado de movimento. Quer ver? Olha lá. Lá na cinemática, eu tinha isso aqui, S de t igual a S0 mais VT. Conheço essa função. Essa função é de movimento uniforme. Eu só não sei se é retilíneo. Eu não sei se a trajetória S é retilínea, mas é equação de um movimento uniforme. Por que é movimento uniforme? Porque é uma função de primeiro grau. E se eu tivesse S de t igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, eu sei que é de movimento uniformemente variado. Por quê? Porque eu conheço o S. Eu conheço a posição. Então, se eu conhecer a posição, eu sei que movimento é. Ah, eu tenho um S de t do tipo... vou nem colocar S, vou colocar X. X de t do tipo A cosseno de θ0 mais ômega t. Né? Se você lembra lá das aulas de movimento circular, esse aqui é o θ de t para o movimento circular uniforme. Isso aqui é o chamado de amplitude, que é o módulo de R. Né? R de t, que é o raio da trajetória. Então, eu sei que movimento é esse. Esse aqui é um movimento harmônico simples. Então, veja, na cinemática, se eu conheço a posição, eu sei tudo que eu preciso saber de física. Tá? Aqui não, aqui eu preciso conhecer o momento. Tá bom? Então, se esse meu P ele é constante, eu vou ter zero, né? Ele é repouso. E diferente, vou colocar igual a zero aqui, diferente de zero, movimento retilíneo uniforme. E isso aqui caracteriza o que a gente chama de equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Tudo bem? Equilíbrio. Então, veja, qual é a tendência dos corpos? Permanecer no equilíbrio. Permanecer no equilíbrio. Então, tá aqui o golzinho, né? Vou tentar desenhar um gol mais ou menos aqui, né? Tá. Beleza? Tá aqui a bolinha na marca do pênalti. Qual é o momento inicial aqui da bolinha? Zero, né? Não tem velocidade, está na marca do pênalti, zero. Tá? Aí vem um sujeito e chuta essa bola.
chute, houve interação? Houve, né? Interação do pé com a bola. Quando há interação, aqui, ó, deixa eu melhorar, esse chute aqui nessa interação, vai existir, né, uma força. Então, eu vou entender interação como sendo a aplicação de uma força, e a gente vai entender melhor a medida dessa força. Mas, já fica na cabeça aí que força tem a ver com a interação. O que acontece, então, com essa bola? Uma vez que você chuta, né, que você interage com ela, ela vai sair desse estado aqui inicial e vai ganhar velocidade. Então, quando ela ganha essa velocidade, eu tenho um momento final, né, que é justamente a massa da bola vezes essa velocidade que ela adquiriu. E qual é a tendência dos sistemas pela primeira lei de Newton? Que isso aqui permaneça constante. Então, na resistência do ar, a velocidade com a qual ele saiu vai ser a velocidade até o fim. Então, essa ideia de que o narrador vem e fala assim, não, porque a bola ganhou velocidade. Uai, como? Ela só pode alterar esses estados de movimento pela interação de outra coisa. Então, como é que a bola vai ganhar velocidade? Não tem nada empurrando ela mais. Ah, professor, mas na vida real tem a resistência do ar, né? Tem a resistência do ar, que pelo nome, né, resistência, ela é contrária ao movimento. Então, na verdade, a bola vai perder velocidade. Tá? Aí deixa eu te perguntar, essa interação aqui, ó, foi rápida ou foi lenta? Muito rápida, né? Ah, o chute e a bola praticamente você não vê interagindo com o pé. O pé empurra ali a bola, né? Rapidamente, a interação é rápida. E essa interação foi suficiente para alterar, né? Gerar um delta P, uma variação. Como essa interação foi rápida, a gente chama de impulso. Então, eu recebi um impulso, no caso a bola recebeu um impulso do chute, e esse impulso foi responsável pela alteração do estado de equilíbrio, né? Do estado de movimento. Então, veja, eu vou definir impulso, hoje, como sendo, né, uma força. A gente ainda não sabe muito bem o que é força, né? Só sabe que é uma interação, né? Força atuando instantaneamente. Instantaneamente. Capaz de alterar o estado de movimento. Então, eu vou definir o impulso I como sendo o ΔP. Foi o impulso que causou essa variação de momento. Foi o impulso. Tá? Foi o impulso que fez isso. Tudo bem até aí? Show? Eu posso dizer que se a massa da bola é constante, né? Não tem por que eu duvidar disso. Meu impulso, neste exemplo, vai ser m ΔV. Neste exemplo. Tá? Meu impulso é isso. Então, veja. Quando eu aplico o impulso, eu tenho duas situações. Vou até fazer essa seta melhorzinha aqui. Ó. Eu tenho uma situação antes por uma situação depois. Então, eu tenho um estado de movimento inicial e depois eu tenho um estado de movimento final. Então, para o impulso, só interessa o que é antes e o que é depois. Ó, antes ela estava parada e depois ela saiu com essa velocidade. Ah, e no meio aqui, o que aconteceu no meio? Não interessa ainda. O impulso, eu tenho isso no início e tenho aquilo no final. Tá? E aí a gente vai começar a fazer uns experimentozinhos, teóricos pelo menos, tá? E entender melhor
essas interações mais para frente. Tá? Entender melhor essas interações. Ok? Então, eu vou parar por aqui hoje. Então, na próxima aula, a gente vai ver as interações da natureza. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Bons estudos. Até a próxima.